Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Evangelizar aí. É sim, 2 vídeos nessa semana, mas sabe por quê? Porque esse é o início da nossa primeira série. Nós iremos falar sobre os personagens esquecidos da Bíblia, personagens esquecidos, porque geralmente a gente ouve muito sobre Davi, a gente ouve muito sobre Salomão, ou sobre outras pessoas, né, profetas, sejam reis, sejam sacerdotes do Antigo Testamento, até mesmo do Novo, personagens do Novo Testamento, mas sempre tem um ou outro que fez uma diferença e a gente não fala muito, não é muito pregado. Então essa série vai ter alguns vídeos falando sobre alguns personagens esquecidos da Bíblia, e isso não está apenas atrelado a este livro, que vai ser um dos pontos de apoio aqui, que fala também, né, exatamente sobre os personagens esquecidos da Bíblia, fazendo uma pequena propaganda, mas eu desejo que você possa também colocar sugestões, dizer, Ronaldo, tem um personagem tal que eu leio ele na Bíblia, eu vejo que ele fez uma diferença, eu vejo que dá para falar sobre ele, eu quero que você fale, pode colocar aqui, pois nós estamos aqui para lhe servir, que aqui quem manda aqui é você que está ajudando aqui esse canal. Então galera, hoje eu quero falar sobre Uzá, que é o primeiro capítulo deste livro. Café não é água mesmo. É o primeiro capítulo deste livro, e esse episódio sobre Uzá, ele está relatado lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 6, e também em 1 Crônicas, capítulo 11, capítulo 10. E caso você não for nenhum desses dois capítulos, vai estar a correçãozinha aí. Então vamos lá. A arca é levada para Jerusalém. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus no carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção, com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Então, galera, muito interessante quando nós vemos sobre esta citação de 2 Samuel e também quando nós fazemos paralelo com a de 1 Crônicas e nós vemos a situação com a qual isto ocorreu, com como aconteceu essa consequência, né, trazendo a morte de Uzá por ter tocado na arca do Senhor, e nós vemos uma série de outras situações. E é interessante também que este livro, quando ele vai falar sobre isso, ele coloca primeiramente uma certa comparação. Quando ele fala da mitologia grega, quando dizem que o rei Midas, que era o rei da Frígia, ele pede para Dionísio para que ele recebesse o poder de transformar ouro em ouro tudo aquilo que tocasse. E a partir do momento que este rei ele sente fome, e ele começa a tocar nos alimentos, nas coisas, e tudo se começa a transformar em ouro, ele morreu em volta do ouro. Ele morreu de fome, de sede, por série de outras necessidades, em volta do ouro, em volta daquilo que as pessoas acham tão precioso, em volta daquilo que ele tinha ganância de ter, e ele morreu em sua própria ganância. Nós vamos observando que tem uma série de contextos sobre Uzá, uma série de situações que ocorrem com ele. Por que isso aconteceu? Porque ele morreu, ele quis ajudar, ele tinha uma motivação boa. Mas quando nós vemos na realidade, sobre outros textos da Bíblia, quando fala sobre isso, como se diz lá em Crônicas, que ele fala sobre as leis da organização do templo, lá mesmo em Levítico, em outros livros do início da Bíblia, do Pentateuco em si, quando Deus ele está dando ordens a Moisés sobre como o povo deve ir, como o povo deve vir. Nós vemos uma série de outras regras e situações para a qual o povo deve estar submetido para ter reverência a Deus. Nós vemos uma observação que, quando nós vemos que Deus ele deixa um aviso, e você sai do pressuposto que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é tremendo, nós precisamos ter a reverência a Ele. Nós observamos o quê? Que para responder essas e outras perguntas e entender o motivo da morte de Uzá, nós precisamos recordar que a Arca da Aliança, símbolo da presença e da majestade do Deus Santo, devia ser carregada pelos levitas sacerdotes, nos ombros, pelas varas que nela estavam, para que não tivesse de ser tocada. A Arca da Aliança estava entre os objetos do tabernáculo que os levitas, filhos de Coate, deviam cuidar. Contudo, o Senhor os advertiu, dizendo que eles não poderiam tocar nas coisas santas sem que elas estivessem adequadamente cobertas
a fim de que não morressem, a fim de que não acontecesse o que aconteceu com Uzá. Então nós observamos que Uzá, por mais que ele tenha tido uma boa motivação, ninguém sabe, mas nós vemos que primeiramente Deus havia avisado, de antemão, Deus ele alerta o povo. Primeiramente, a arca não deveria nem ter sido levada daquela forma, mas os levitas deveriam ter levado, como aqui bem diz, a arca deveria ter tido todo um cuidado, toda uma reverência, todo um ritual e um momento para que ela fosse levada, pois ela representava a presença de Deus na terra. E Davi aprende isso e vai fazer, se você for ler lá em 2 Samuel, alguns capítulos depois, Davi ele vai fazer diferente, e agora sim, o Senhor ele vai, digamos, aceitar aquele momento, e nenhuma morte vai acontecer, mas na verdade o povo vai se alegrar, a arca vai para Jerusalém, e aí nós vemos toda a história que nós observamos na Bíblia. Enfim, continuando relatado sobre Uzá, nós observamos que apesar dele ter sim uma boa... Quando nós vemos sobre Uzá, nós também nos lembramos que Deus ele nos fala sobre reverência. Como eu falei para vocês, apesar de Davi ele ter aprendido a lição alguns capítulos depois, mas nesse quesito, quando Uzá estava participando de todo aquele momento, faltou algo ali, que eu não digo que somente foi para Uzá, foi para Iô, foi para Davi, ou para os sacerdotes que estavam ali, mas para todos, faltou a reverência. Deus ele deseja que nós venhamos ter reverência para com Ele, Deus deseja que nós venhamos ser santos como Ele é santo. Imagine um Deus santo, puro, poderoso e tremendo, e a presença dele está perto de você, o que representava a presença dele nesta terra. Hoje não, hoje o véu foi rasgado, hoje nós podemos falar com Deus, a qualquer momento Ele nos leva e Ele deseja que nós venhamos ter este momento com Ele todos os dias. Mas naquele tempo, a Deus, Ele era representado, a sua presença era representada por uma arca. Então ali, naquela arca, era a presença de Deus na terra. E as pessoas não tiveram temor, não tiveram aquela reverência como Deus merecia ser reverenciado, como Deus merecia ser tratado, como a presença de Deus deveria ser cuidada, ser amada, ser digamos assim, por ser tocada, ser levada a sério mesmo, gente. E é interessante quando se diz aqui que nós vemos que Moisés e Josué eles orientaram o povo sobre a maneira correta de transportar a Arca da Aliança. Será que Davi quis imitar os filhos de Deus, visto que tinham feito o mesmo quando devolveram a Arca de Israel? Nós não temos como afirmar categoricamente isso, mas é possível. É possível que a punição não diga respeito apenas ao fato de que Uzá tenha tocado a arca, porém, mais importante ainda, que esteja relacionada à maneira irregular com que a arca estava sendo transportada. Outra coisa salta aos nossos olhos. Deus nunca se deixa impressionar por euforia, louvores e tudo mais. Se nada disso for feito de acordo com a sua palavra, não serve. É por isso que hoje se fazem tantas coisas em nome de Jesus, não é mesmo? Mas sem que ao menos se pergunte: é isso que Deus realmente quer de nós? O culto que dizemos oferecer a Deus expressa a maneira correta bíblica de como verdadeiramente devemos adorá-lo? Ou seja, não é somente a gente ter uma boa motivação, a gente ter aquele coraçãozinho, não quero fazer, mas Deus deseja mais do que esse desejo de obediência. Foi isso que Ele quis com Uzá, foi isso que Ele quis com Davi, foi isso que Ele quis com os sacerdotes, com o guerreiro, todos ali, todo o povo de Israel ali. Ele queria que eles obedecessem a Ele, não é à toa que Deus deixou escrito, porque Ele queria que o povo obedecesse. É como o pai, que vai dizer: filho, não faça isso e aquilo, porque você vai quebrar a cara, você vai se machucar, vai acontecer isso e aquilo. E realmente acontece. Então Deus, como pai, Ele nos avisa. E assim Ele aconteceu com Davi, com eles nesta época. Ele avisou: se vocês fizerem tal forma, se vocês levarem a arca, a minha arca do concerto, desta forma, indignamente, com irreverência, pessoas irão morrer, vocês não irão resistir à minha presença, pois não há quem fique na minha presença, que olhe para a minha presença e fique vivo. E Deus alerta o povo sobre isso, mas mesmo assim eles escolheram pecar, eles escolheram tratar, até imitar, como ele dá esse argumento aqui, um certo argumento que não é afirmativo, mas nos leva a refletir: será que ele quis ainda até imitar um povo filisteu, que é um povo que nem conhecia a Deus? Então, não basta somente você ter uma boa motivação, você tem que ter obediência. Não é a gente fazer muitas coisas para Deus, não é a gente ter muitos desejos ou sonhos, Deus, eu quero fazer, mas antes de tudo isso, lembre-se: eu estou obedecendo a Deus com isso? Ele quer isso? Eu estou fazendo a vontade dele? O que é que a Bíblia me diz sobre isso? Então, o Senhor nos alerta para que nós não venhamos cometer erros e ainda dizer que foi sim ou não. Só para concluir, ainda tem alguns pontos interessantes aqui. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo imaginações e invenções dos homens.
ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Uzá demonstrou desconsideração para com a santidade de Deus, tocando na arca. Embora aparentemente tivesse sido um delito secundário, a violação de Uzá envolvia o descuido pela santidade de Deus, o que exigia um castigo que serviria como uma advertência para todos os filhos de Israel, e não somente para eles, mas para cada um de nós. E concluindo, como diz lá em Hebreus 12, 28 ao 29, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, nós precisamos aprender com Uzá. Uzá ele foi um personagem da Bíblia que ele nos leva a imaginar o que, a refletir o que. Nós podemos ter boas motivações, nós podemos fazer coisas em nome de Deus, mas nós podemos estar, mesmo tendo todos estes atributos, estas coisas, nós podemos estar pecando, nós podemos estar entristecendo o seu nome. Por isso que Deus ele nos avisa, de antemão, todas as coisas que podem nos sobrevir em sua palavra. Ele nos ensina, ele nos alerta, ele nos exorta, ele fala conosco, porque ele deseja que nós venhamos caminhar em santidade. Ele deseja que nós venhamos cumprir a sua palavra, ele deseja que nós venhamos obedecê-lo. Não é à toa que ele vai dizer que ele quer misericórdia, ele não quer sacrifício, que ele vai dizer que obedecer é melhor do que o sacrificar. Ele vai dizer que ele deseja um coração quebrantado e contrito. Ele deseja a verdadeira motivação do nosso coração, mas essa motivação baseada na palavra dele e obediência à palavra dele. Então que venhamos aprender com Uzá a obedecer o Senhor e a por ele ter reverência e santidade, porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justo. Tá bem? Certo, galera? Amém? Então, essa é a primeira série. Se você gostou ou não gostou, diga aí, dê seu comentário, dê seu like, não se esqueça de se inscrever. E como eu falei, se você tem um personagem aí que você, rapaz, eu quero que você fale sobre ele, coloca aí que nós iremos falar sobre ele na próxima, ou se não em vídeos que irão vir posteriormente. E no mais, não esqueça de ler a palavra de Deus e meditar nesta maravilhosa palavra para que nós possamos saber o que Deus quer de nós e venhamos obedecer de todo o nosso coração, certo? Deus abençoe, galera. Valeu!